Vamos lá, pessoal. Essas questões importantes que relacionam uma nova cultura, onde falam já cultura já é algo novo. Cultura já coloca que o próprio ser humano tem uma cultura, é uma consequência ou um alarme que já é algo novo. Quando eu falo já cultura corporal, pode dizer que vai haver o quê? Um estímulo instável e haver estabilidade. Aonde é uma cultura, vai haver uma organização de um aprendizado. Aonde tem uma organização, tem uma coordenação. Eu vou coordenar o que eu aprendi, o que eu aperfeiçoei, o que nós aperfeiçoamos. E nessa assimilação, vamos organizar os meios holísticos e tentar se esforçar o corpo como um todo, fazer o próprio movimento. E nesse movimento, vai haver uma organização, pode haver uma desorganização, para haver uma organização ligada à cultura do poder, a cultura corporal, né? Poder e educação, alguns colocam, né? Então, alguns autores anonimatos, eles falam assim: vemos que as coisas como elas são e perguntamos, por quê? Vemos as coisas e perguntamos, por quê aconteceu isso de fato? Por quê? São perguntas interrogativas que é iminente do ser humano. Por quê? Sonho com coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Ou seja, muitas vezes os nossos sonhos criam possibilidades e metas. Veja bem, vou fazer o feedback aqui anonimato. Vemos que as coisas elas são, vemos as coisas como elas são e perguntamos, por quê? Porque sempre desse jeito, estou desta maneira, eu já me acomodei, ou seja, algo monótono. Então, sonho com coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Por que não persistir? Por que não parar um pouco? Por que não refletir, olhar para a vírgula? Eu estava analisando, falando com vocês e todos, caros colegas e amigos, o acento, ele fica uma palavra forte, o acento. Embora também depende, também de algumas palavras até que não tem acento, elas também são muito fortes. Quando colocamos um acento numa palavra, é poder, agora é poder, é poder, já há uma confirmação que é poder. Agora é poder, que poder é esse? Só um acentinho no e coloca e modifica completamente a frase toda. Lógico que tem momentos que a gente vai escrevendo, nós colocamos um acento, ou colocamos alguma questão errôneas. Ok? Vamos lá. Veja bem, vou falar de novo, hein? O que você imagina na sua mente, o que você você pensar que é um derrotado, muitas vezes você ser um derrotado. Mas o que você muitas vezes imagina, será que eu sou isso mesmo? Eu vou fazer o quê? Então por que não? Eu sou um derrotado, mas eu quero ser hoje um vencedor. Ok? Para nós aqui, né? Ou seja, tem um autor aqui que ele fala algo parecido. É o George Bernard Shaw. É o Shaw. Tem um Shaw aí, S-H-A-W, Shaw. É um Shaw que jogou bola comigo aí faz tempo atrás, não, tá? É o George Bernard Shaw. Shaw aí que rapaz, era um pouco nervoso, né? Porque eu jogava bola no meio de campo com ele ali. Ok? Então, a cultura organizacional holística, ok? Traz panoramas importantes. Na época, até conversar com o Shaw, na época a gente bebia ali a micção, o diurético, o carboidrato, a maltodestrina, né? Ou seja, para liberar, ou seja, as questões da época ali, haver o campo circulatório, sistêmico, está bem, ok? Embora vertigem, acho que é um remédio que eu falei, vertírio. Então tá ligado a vestiário. Vestiário é o quê? Análise periférica, vestibular. Então, se você analisar bem, comprei um remédio ali há pouco tempo, analisar as questões de que a questões que eu falei sobre a teoria de Vygotsky, questão da percepção. Alguns tempos atrás, alguns motoristas de ônibus ou caminhão compravam
Ele é muito antigo. Para o quê? A pessoa ter o que? Quando fala sobre essa área de visão, fala área de audição. Embora a visão também é equivalente ao que? Ao equilíbrio. Às vezes a própria visão vai haver um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode haver o que? Acidentes. É lógico, tem que ter as questões em campo de monitoramento, ok? Então vamos lá. O que é cultura? Estava falando sobre atletismo. Eu entrei nesse campo de debates que o que é cultura organizacional, holística. A palavra holística eu coloquei o termo holigramas. Holística é algo pleno, totalizado, como o João Batista Freire da Silva falou, educação filho do corpo inteiro. Tempos atrás falaram até que era brincadeira, que eu estava, né, brincando em questões da Silva. Mas é João Paulo Alves da Silva, coloco Moreira com vírgula ali, mas tem o que? Ó, tem o Rigolinho da Silva, tem o João Batista Freire da Silva, tem o Salvador da Silva, tem também o Lazer na área da Universidade de Vila Velha. Tem vários da Silva, tem um da Silva também, a Corrêa da Silva. Ela fala que é Silva, coloca da Silva, depois coloca a Silva. Ela falou que só para diversificar. Tem outra Silva também aí, também a Pereira Silva. Acho que ela colocou Silva, não sei. Estou brincando, mal dizer. Então, com vários. Então, o Silva é algo que coloca para nós algo, um cunho de responsabilidade, a questão importante, responsável. Então, quando falamos sobre definir a clareza, o que é cultura e as suas organizações holísticas, se distingue de outras culturas, já que descritas anteriormente. Ou seja, porque quando já falamos de cultura, já houve outra cultura pensando algo diferente. E quando eu já falo de cultura, eu já vou pensar em outro algo que possa ser melhor que eu falei, ou menor. Vai aumentar ou diminuir, vai ser um campo estável, vai haver uma instabilidade, se é menos ou mais, mas a própria cultura é uma aquisição contínua, que vai haver ascendências ou descendências. Entre a descendência, vai haver ascendências, ou seja, aquele assentinho no vovô e na vovó é um assento de descendentes, e vai haver uma ascensão muito grande. Aonde é uma descendência, vai haver uma ascensão. Nem pode ter ocorrido fatalidades, atualmente vai ficar 2 ou 3 vivos, pelo amor de Deus. Falando aqui em questão de família, aqui pessoal. Então, o principal foco entre esse divisor de águas entre a cultura holística e as outras culturas organizacionais, mas existem inúmeros outros aspectos, como veremos, né, em questões, porque quando falamos da palavra holístico, ficou uma utopia muito grande, até como a palavra ética, né? A ética é o ser como deve ser, ou seja, a caminhada, o KM, a corrida como deve ser, são as regras, ok? Agora é lógico, você quando coloca contrapontos, aonde há um contraponto, há um filósofo, alguns falam, aonde há um contraponto, há uma representação cultural. Ou seja, porque aonde há uma representação cultural, ou seja, uma aldeia, uma tribo, que venha colocar em nossas, ou seja, colocar as suas concepções culturais. Ou seja, quando você vai numa banca ou vai num congresso, ali você vai ver o quê? Aonde há contrapontos. Contrapontos o quê? Concepções, autonomias. E aonde é uma representação cultural de vários países, ou seja, vários municípios, cidades, aldeias e N fatores. Nesse tipo de organização e reorganização é o conceito de aprendizado motor ou aprendizado social. Estar isolado um do outro, o gesto motor, nos traz um prefúgio brilhante de expressão cotidiana. Embora a palavra alheio ou alheia, fica algo alheio, algumas pessoas falam, mas você pode ver que eles conhecem o sentido da palavra. Algo alheio, já aconteceu, já está alheio, violento. Porque a palavra alheio também ela coloca um campo similar, íntimo, ligado à alienação. Lembra que eu citei o Barbosa ali sobre o movimento social? Barbosa, 1997? Ele fala o quê? Ele fala que é alienação ou liberdade? A temática, né? O livro ali. Então essa linguagem, ela coloca a própria cultura, ela